Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do curso de PHP. Nessa aula nós vamos criar um gerenciador, onde dentro dele vamos chamar o alterar e depois o excluir. Para alterar o nosso cadastro, aquele cadastro que a gente já fez, eu preciso passar o ID, ou seja, o código identificador daquele registro para que eu possa fazer a alteração. Para escolher o registro que eu quero alterar, eu preciso listar eles e a partir da visualização eu escolho aquele que eu quero alterar. Então nós vamos criar aqui o nosso gerenciador para isso. Primeiro eu vou fazer uma tabela, então vou inserir aqui uma tabela normal. Eu vou colocar 2 linhas e 3 colunas. Vou fazer ela de uns 600 pixels, borda 1, ok. Aqui eu vou colocar um título, alterar. Aqui eu quero que apareça o ID, que eu tenho lá na minha tabela. E aqui eu quero que apareça o nome, que também eu tenho no meu banco de dados, na minha tabela. Agora eu vou criar o código para que ele exiba o ID e o nome e que eu possa clicar aqui e fazer a alteração. Então agora eu vou para o código fonte aqui. No código já tenho minha tabela montada. Esse primeiro TR aqui é dos títulos, alterar, ID e nome. Então o código que eu vou inserir vai ser a partir daqui. Não pode ser antes, porque senão todo registro ele vai repetir isso daqui. Então depois desse TR, eu vou dar um Enter, vou abrir o meu PHP e vou inserir. Estou usando o require, que ele vai fazer a mesma coisa que o include, ele vai incluir o meu config. Você lembra qual era o config, né? É o arquivo que faz a conexão com o banco de dados. Então, estou inserindo aqui o meu config. Ponto e vírgula, sempre no final da linha. Agora eu vou criar uma variável chamada SQL, poderia ser qualquer outra, tá? Então, a variável sempre tem na frente o cifrão, não pode esquecer disso, igual ao MySQL Query. Esse comando, ele vai fazer uma consulta na minha tabela do banco de dados. Então, como eu quero exibir os meus registros, eu vou usar o MySQL Query para fazer essa busca. Mas ele vai buscar aonde? Então, vamos usar aqui o Select para ele fazer a seleção de todos. Então, estou usando o asterisco quer dizer todos, da tabela cadastro do nosso banco de dados. E eu quero ordenar, então order by, eu quero que ele seja ordenado pelo ID, que é o identificador. E eu quero em ordem ascendente. Do A para o Z, no caso seria do 1 para o 100. Então, em ordem crescente ele vai mostrar ali. Agora, eu fecho aspas e fecho parênteses e ponto e vírgula. Então, eu falei, ó, que eu quero que ele faça uma consulta. Então, select todos os registros da minha tabela cadastro, colocando em ordem alfabética pelo ID. Eu não sei se nós criamos o ID na nossa tabela. Então, vamos dar uma olhadinha lá na nossa tabela. Se nós não criamos, nós vamos criar esse campo ID. Vamos verificar aqui. Eu vou abrir o navegador para que a gente possa abrir o nosso banco de dados, né? A nossa tabela. Então, local, maiúsculo não, né? Localhost. Tem que ver se o AMP está rodando, senão ele não vai abrir, tá? Daí eu vou entrar aqui no PHP Admin. Vou escolher o meu banco de dados aula. E aqui a tabela cadastro. Olha, eu não tenho o campo ID. Então, eu estou usando lá o ID,
que seria um campo identificador. Para cada registro tem um ID. Então, o registro 1 é o ID 1, 2, 3 e assim por diante. E ele não pode ser repetido, esse ID. Então, nós vamos criar ele agora. Como que eu faço para adicionar um campo aqui na minha tabela? Eu vou vir aqui no visualizar, que nós já temos registros incluídos, que nós testamos, né, com o cadastro que a gente fez. Então, vamos voltar aqui para a estrutura. E agora eu quero criar o identificador. Então, adicionar um campo no início da tabela. Eu quero que ele seja o primeiro. Vou executar. Qual vai ser o campo? Vai ser ID. Eu poderia pôr outro nome, tá? Identificador, código, mas geralmente o mais comum que todo mundo usa é ID. Então, você já sabe que o ID quer dizer ID, campo identificador, tá? E ele vai ser do tipo inteiro, porque ele vai ser número. O tamanho 10, eu vou colocar. Quer dizer que eu posso pôr até 10 números no ID. Aqui eu vou deixar not null, para ele não ficar vazio, né? Não ficar nulo. Auto-incremento, aqui no extra, para ele ir auto-incrementando. O primeiro registro é 1, o segundo é 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, auto-incremento, e ele vai ser chave primária. Chave primária quer dizer que ele não pode ser repetido. Não pode ter dois registros com o identificador 1, ou 2, ou 3. Então, cada um é exclusivo, por isso que ele é chave primária. E agora, eu vou salvar. Aí, ele criou aqui o campo ID, tamanho 10, não pode ficar nulo, auto-incremento, e ele é a chave primária. Agora, vamos visualizar aqui. E você vai ver que ele já vai criar automaticamente, ó, para o registro 1, o identificador 1, para o registro 2, o identificador 2. Conforme eu for inserindo os registros, ele vai inserindo novos aqui identificadores. Então, agora sim, você sabe o que é esse ID que eu coloquei aqui. É um campo da nossa tabela, onde ele vai buscar colocar em ordem alfabética, ascendente pelo identificador. Então, ele vai começar pelo 1, 2, 3 e assim por diante. Eu poderia pôr em ordem alfabética pelo nome ou por qualquer outro campo que eu tenha aqui na minha tabela. Poderia ser pelo nome, pelo e-mail, fone, se eu tivesse data, poderia ser pela data. Eu estou usando o identificador, o campo ID. Então, eu estou fazendo a seleção de todos os campos da minha tabela cadastro, colocando em ordem pelo identificador. Vamos continuar aqui. Agora, eu vou abrir o while, que vai abrir o laço, aonde eu vou dizer, vou criar uma variável chamada valor, poderia ser qualquer outro nome também. Sempre quando você estiver digitando um comando aqui, ó, ele precisa ficar, ó, alguns ficam verdes, outros vermelhos, outros azuis. Aí, se ele ficar preto, ó, só a variável que pode ficar preta, é porque tem alguma coisa errada nele aqui, ok? Então, verifique se não tem nada errado na sua digitação, que senão não funciona. E aqui, eu vou mandar ele exibir a minha variável SQL, que eu fiz aqui, ó. Eu criei a variável, dizendo que ele tem que pegar todos os registros da minha tabela, fazendo um laço para mostrar todos eles. Eu só vou fazer uma correção aqui, porque aqui é um sinal de igual e não o tracinho. Agora, eu abro uma chave aqui, poderia ser aqui do lado mesmo. Sempre junto com o while, eu preciso abrir a chave para ele entender que o que vem a seguir faz parte dessa busca aqui do while. E agora, eu fecho o meu PHP. Então, aqui eu já fiz
a procura pelos meus registros. E agora o que eu preciso fazer? Preciso dizer que dentro da minha tabela vai ter que exibir o ID e o nome. Eu vou voltar aqui para o design e vou selecionar, ó, dentro dessa célula eu quero que ele mostre o identificador. E dentro dessa célula eu quero que ele mostre o nome. Então aqui no ID, eu estou aqui, quando eu clico dentro, ele mostra onde eu estou. Então aqui dentro eu vou escrever o seguinte código. Vou abrir o PHP e vou colocar o echo para mandar ele imprimir a variável valor. Vou abrir o colchetes, vou colocar o campo ID dentro de aspas simples e fecho o colchetes. E em seguida, ponto e vírgula, e fecho o meu PHP. Agora, nessa célula, eu quero que ele mostre o nome, então vou fazer a mesma coisa. Vou abrir o PHP, vou imprimir a variável valor e vou colocar o campo nome. Aqui tem que ser o nome do campo lá da tabela, não pode ser qualquer coisa, tá? E fecho o meu PHP também. E ainda eu preciso fechar essa chave do while. Aqui eu pode ver que já ficou o símbolo do PHP, quer dizer que eu tenho um código PHP em cada uma dessas células, ok? Aqui eu tenho a chave do while, eu preciso fechar ela, porque senão ele vai tentar ficar procurando, não acabou, enquanto ele não achar a chave que fecha, ele continua procurando. Então, vamos fechar aqui, depois da exibição, né, da nossa busca. Então, abro um PHP, fecho a chave. Ele tá ficando pra cá, eu vou puxar para ficar mais pra cá. E fecho o PHP também. Então, fechei essa chave que eu abri ali. Agora, vamos salvar isso aqui. Vou chamar ele de gerenciador. .php. E vou visualizar. Então, F12. Quando eu pressionei F12 para visualizar, ele me diz que eu tenho um erro aqui, ó, na linha 18 do arquivo gerenciador.php. Um erro de sintaxe. Então, alguma coisa errada que eu digitei. Então, vamos lá ver. O que eu tenho aqui? Na linha 18, eu tenho o while. Então, é algum erro aqui. O while, abre parênteses, valor, MySQL Factory, parênteses, aqui, ó, tá sobrando um parênteses, ó. Eu abri um aqui, abri dois aqui e fechei somente dois. Eu tinha 3, então tava sobrando um aqui, ó. Então, eliminei esse parênteses, vou salvar, vou pressionar F12 e vamos ver se deu certo. Muito bem, aqui o identificador 1 é a Ana, o identificador 2 é esse outro aqui. Então, dessa forma, eu estou listando na tela, que nós já fizemos uma listagem, né? Isso você até já sabe fazer, porque a gente já fez a consulta, que é a mesma coisa. Mas agora eu vou acrescentar aqui o alterar. Vou dizer que ao clicar aqui, eu quero que ele exiba os dados desse registro para que eu possa fazer a alteração. Então, isso eu vou fazer a seguir na próxima aula. Monte esse gerenciador e em seguida já vamos criar as opções para fazer a alteração. Por essa aula é só. Um grande abraço!